Os fundos imobiliários, dito por muitos como o investimento mais seguro no universo de renda variável, eles estão perdendo aqui em performance das ações, né? E eu vou mostrar aqui o desempenho da minha carteira, que também estou apoiando, embora os dividendos é um ponto muito importante, que eles têm se mostrado estáveis. Vamos ver também o comportamento do IFIX no passado e agora, e a diferença, ele mudou demais, tá? É difícil você comparar o passado com o agora. Então, vamos começar primeiro vendo o que está acontecendo agora. O índice IFIX está caindo 9,9% nos últimos 12 meses, ele ameaçou uma recuperação no fim do ano passado e já volta a cair, levando então queda apenas no ano 2025, uma queda de 3,8%. Então, se a gente pega aqui os últimos 12 meses, uma queda de quase 10% no IFIX, o IDIV ele subiu 0,2%. E se olharmos o Ibovespa, mesmo o Ibovespa com ações muito voláteis, com algumas ações que a gente não costumamos investir, está caindo 5%. E a grande pergunta fica, né? As ações elas são mais voláteis, mas quando temos uma recuperação no cenário econômico, elas tendem a ter uma explosão em alta. Será que vale a pena então investir no IFIX, já que ele está caindo mais, não deve explodir no mesmo ritmo? Então a gente vai refletir tudo isso ao longo do vídeo, tá? Então eu gostaria de começar comparando o histórico do índice IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, com o índice IDIV, que é o índice de ações boas pagadoras de dividendos. Eu acho que faz mais sentido comparar com o IFIX, né? Lembrando que a linha de branco é a linha das ações IDIV, enquanto o candle verde e vermelho ali é o índice IFIX, tá? E eu não vou só comparar esses históricos fracionados aqui, como eu também vou explicar depois como foi a mudança do IFIX. Então é totalmente diferente do que você está vendo agora do que nós estamos vendo no atual, tá? Então olha só, voltando aqui desde o início do IFIX aqui nessa plataforma, nós podemos ver que ele teve uma queda inicial com a crise ali da Dilma iniciando, né? Então ele caiu ali de 2013 até meados de 2014 24,5%, o que foi mais do que o IDIV, ele caiu antes mais até. E depois ele deu uma bela de uma recuperada e até subiu um pouco aqui deste fundo. Enquanto o IDIV, ele caiu até um pouco menos no primeiro momento, mas quando a crise realmente começou a azedar no Brasil, as empresas começaram a passar dificuldades, ele chegou a cair 56%, totalizando então desde o início aqui do IFIX, ele caiu 48% contra o IFIX caindo 11,8%. Então o IFIX teve uma queda menor ao longo do tempo, embora em alguns momentos ele caiu mais. Quando voltamos ali na época da pandemia, em 2020, índice IFIX e IDIV caíram muito forte, mas o IDIV, né, chegou a cair mais, fechar ali em baixas e depois foi recuperando-se muito rapidamente, enquanto o IFIX ele até teve uma recuperação mais rápida no primeiro momento, mas ele chegou a fechar com quedas menores ali no caos, né? E depois ele ficou numa lateralização, chegou até a subir junto com o IDIV, ele teve um comportamento parecido com o IDIV aqui, e aí voltou a subir junto com o IDIV, subindo menos, né? Aos pouquinhos o IDIV foi deixando um pouco para trás o IDIV, porque é característica das ações se valorizarem mais, né? Só que o que surpreende é que desta queda deste topo, o IFIX vem caindo mais. Se você pega o topo do IDIV até o momento, ele está caindo então cerca de quase 8%, enquanto o IDIV nós temos então esta queda deste topo recente de cerca de 11,8%. Então a primeira pulga atrás da orelha que eu deixo para vocês é que será que nosso IFIX não está neste momento onde ele chegou a cair mais do que o IDIV, mas depois o mercado entendeu que já tinha caído demais, tem um certo limite para cair fundos imobiliários, né? Eles não podem ficar caindo indefinidamente, porque tem imóveis por detrás na questão ali dos fundos imobiliários de tijolo, enquanto ações elas são mais voláteis por natureza, elas podem sim cair muito, mas eu não nego de forma alguma que a explosão de alta delas pode ser muito maior, né? Inclusive as que mais caem normalmente, quando o cenário volta ao normal, elas acontecendo tudo direitinho com elas, são as que mais tendem a explodir em alta, né? Então, antes de eu falar da composição do índice fixo e tudo mais, eu gostaria de destacar para vocês que o meu foco como investidor são ações, né? Eu invisto em ações desde 2007, enquanto fundos imobiliários eu comecei ali ao fim de 2020 junto com o canal. E aí, inclusive, eu aprendi bastante coisa ao longo dessa trajetória. Eu aprendi um ponto muito importante, que se você vai investir para ganhar alta, para ganhar valor, cara, não vale a pena ficar comprando fundos imobiliários que estão com muito ruído, com muito problema, porque eles podem demorar muito neste problema e aí
valeria mais a pena você ir para ação com problema, porque quando a ação se recupera, ela dá uma alta explosiva. Quem sabe qual é o limite da alta? Dependendo da empresa, é 400, é 500, é 600, é 700, é ilimitado praticamente a alta, né? Então isso não vai acontecer no fundo imobiliário. Então se quer problema, eu acho que problema, entre aspas, né? Ações. Ah, eu quero uma renda bacaninha ali e tudo mais, fundos imobiliários. Ah, eu quero uma renda bacaninha, mas caramba, eu quero um yield on cost ainda melhor. Então, aí você pega sim os probleminhas, mas vai tentando pegar os probleminhas nos fundos imobiliários bacanos, os melhores fundos imobiliários. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, limita um pouco a bagunça que você quer, não pegue fundos imobiliários que está com muito problema ali, que eu me lasquei ao longo da trajetória em fundos imobiliários com isso. Eu fui com o meu DNA de investidor em ações e me lasquei um pouco. Inclusive, eu dou meu pitaco aqui, palpite total, que o Barça ele não gosta da experiência que ele teve em fundos imobiliários, eu acho que ele foi com esse mesmo questão aqui que eu fui, né? Vamos pegar essas bagunças aqui e aí depois ver que é diferente, tá? Às vezes o gestor não traz a transparência suficiente para você entender quando que o problema vai se recuperar, tá? Então, bom, mas é a minha opinião que eu estou passando aqui, tá? O meu aprendizado. Desde 2007 na Bolsa, fui começar em fim de 2020 em fundos imobiliários e aí fui trazer o mesmo DNA e não deu muito certo em algumas coisas. Mas eu aprendi, estou aqui achando ainda os fundos imobiliários bastante bacana. Outro ponto é que eu não invisto em fundo imobiliário de papel, por quê? Se for para investir em dívida, vamos ali para os bancos, né? Eles são especialistas nisso, mas também, de novo, essa é a minha opinião, eu acho que é bacana para quem quer um dividendo ali, fundo imobiliário de papel, dividendo recorrente e tudo mais, tudo bem, não tem problema. Mas, de novo, aí quando a gente fala de papel, meu amigo, fuja dos rolos, fuja dos problemas, que aí é mais grave do que o tijolo, porque o tijolo, pelo menos você sabe ali, ó, tem um imóvel, ele tá lascado, ele tem que fazer reforma, ele tem que não sei o quê? Tem. Mas caramba, é um imóvel. Agora, papel, meu amigo, é problema. Fuja longe, passe longe de fundos imobiliários de papel de rolo, tá? Então, este é o meu aprendizado. Agora vamos falar aqui da evolução do fundo imobiliário, o IFIX. Olha só, em 2012, a composição do IFIX era totalmente aqui, ó, dominada pelos escritórios. Olha só, os escritórios são os que mais oscilam. Eles têm grandes quedas quando tem problema na economia, vacância. Lembra que eu falo que pequenas e microempresas ali têm mais problema? Então, vacância em escritório, né, e tudo mais. E depois, recuperação, eles tendem a voltar. Só que essa dinâmica mudou recentemente. Com a pandemia ali, veio o home office ganhando força. Eu falei sempre, né? Caramba, não é que vai acabar o trabalho presencial. O simples fato de entrar uma nova frente já bagunçou a oferta e a demanda. Vai demorar anos e anos para voltar o equilíbrio. E é o que acontece. Então, esses fundos imobiliários trouxeram a queda com a pandemia ali e nunca mais trouxeram a alta de volta para o IFIX. Você parou para pensar nisso? Que eles derrubaram o IFIX e depois eles não conseguiram trazer a alta e ainda por cima foram saindo, né? Eles deixaram como legado uma queda ali que não vai ter um outro fundo para recuperar, porque eles chegaram aqui a PVPs muito ridículos, né? Então tem isso também, tá? Eles derrubaram e não trouxeram essa alta aqui junto. Hoje eles representam 8%, você percebeu? E olha só, os de logística eles foram ganhando corpo. E logística, eles têm mais aqui empresas maiores, empresas mais robustas. Mesmo o e-commerce, são empresas muito grandes para quebrar, mas pode sim, obviamente, né? Mas ainda assim, são empresas grandes. Mas não é só e-commerce, tem muito mais coisa. Tem mercados, né? Tem um monte de coisa ali nos fundos imobiliários de logística, tá? Então, logística já é muito mais tranquilo do que o escritório na minha visão. Tem os shoppings que foi mantido aqui o peso, mais ou menos, aqui o verdinho claro, né? E tem aqui, ó, os híbridos que... Os híbridos tem as duas questões aqui, até marquei de cinza porque ele tem as duas coisas, ele foi meio que mantido ali. E tem o híbrido, aliás, os de trading lá, os FOFs, né, que surgiram e já estão perdendo espaço aqui, né? Então, olha só, a composição do IFIX, aqui a gente vê o escritório perdendo força total, né? A gente vê o shopping meio que mantendo, a gente vê o híbrido meio que mantendo, o logístico ganhou e depois meio que manteve, e aí os FOFs apareceram e depois estão ali perdendo espaço e o papel não para de subir porque o pessoal vê o yield alto e isso acaba sendo atrativo para os investidores, mas assim, é a opinião de cada um, eu prefiro, como eu já disse, bancos ali, né? Então olha só aqui a dinâmica de cada um, como foi mudando, olha que bacaninha. Então os FOFs surge e vai perdendo, papel surge e não para de subir, né? Shopping, ele caiu um pouco, mas assim, meio que manteve, né, praticamente. Os híbridos também, os logísticos também e os escritórios caíram demais. A gente até vê aqui, ó, a gente vê, puxa, olha só, perdeu um pouquinho o logístico, perdeu um pouquinho o híbrido. É que na verdade, não diria nem que eles perderam, é que acabou que o papel está crescendo tanto que eles estão perdendo ali um pouquinho do espaço
mas infelizmente, né, eu gostaria de não, eu gostaria que freasse o papel dentro do IFIX. Se passar de 50%, o pessoal está ficando maluco, não dá para fazer um índice FIX com mais papel do que o tijolo, sendo que o foco dos investimentos em fundos imobiliários deveria ser, não é questão do aluguel, papel não é aluguel, tá? Não tem aluguel ali. Então, aluguel devia ser fundos imobiliários de tijolo, né? Bom, então agora eu vou falar um pouco da minha carteira de fundos imobiliários. E eu tenho 3 fundos imobiliários que talvez saiam da minha carteira. O GLOG11, ao qual você tem dúvida, pergunta para o gestor, ele não responde nada. O TRBL11, CID11, que eu já iria vender, perdi o bonde aí da última alta, ele caiu com problemas dos Correios, não é um fundo ruim, mas eu quero reduzir a quantidade de fundos da minha carteira, então talvez ele saia. O RBD11, que é um fundo que está sendo incorporado, e aí por isso que inclusive está com a maior queda aqui, mas na verdade não seria bem assim, porque teve um pagamento de dividendos não recorrente bem alto, né? Então está compensando nos dividendos, mas enfim, é um fundo imobiliário que é bacana, e eu vou reavaliá-lo aqui porque eu quero a menor quantidade de fundos possível, né? Então, no momento eu pus a nota aqui para os demais fundos, né? Totalizando aqui 100 pontos, eu dei aqui de 0 a 100, e aí ele me indica quanto que eu deveria ter em cada fundo aqui, né? Então olha só, o BTLG11 eu deveria ter 30%, segundo a meta que eu coloquei, aí o VTL deveria diminuir um pouco e tudo mais, aqui está o que eu deveria ter então e o que eu tenho hoje, né? Talvez até aumente um pouco aqui, mais ainda no BTLG11, porque é o fundo imobiliário que eu mais gosto. Inclusive, o VTLT11, que é um fundo mono, né, ele pode ter problemas em 2026 com o fim do contrato garantido, na verdade contrato atípico, né? Então eu vou estar avaliando também se de repente ele sai, embora seja um fundo bacana, mono, sem dores de cabeça ali. Tem esse problema aí. Então olha só, vamos dar uma olhada agora em cada um dos fundos. Aliás, vamos ver primeiro os dividendos. Ó, você está vendo que tem uma queda de 11,75% nesses fundos imobiliários, ou seja, cerca de R$ 5.000, R$ 5.000 de queda, mais 9.100 e poucos aqui de ganhos em dividendos. Então os dividendos superaram as quedas, mas realmente o retorno acaba sendo baixo, porque caíram bastante os fundos imobiliários, né? E aí a gente tem então os dividendos evoluindo ao longo do tempo, como a gente pode ver aqui, foi uma escadinha que foi acontecendo ao longo do tempo. Outro ponto é que eu sempre vou comprando os fundos imobiliários aos poucos, mas às vezes eu fico um tempo sem comprar. Eu fiquei bastante sem comprar no passado e voltei a comprar ali em dezembro, né? E agora em janeiro. E aí é um ponto que você tem que levar em conta também. Não adianta você querer comparar os dividendos que eu ganhei com a inflação, não tem nexo, porque, por exemplo, eu acabei de aportar agora em janeiro. Como é que você quer cobrar a inflação de 2, 3 anos? Não tem nexo, tá? Então, para fazer essas contas teria que ser muito mais complexo, o que eu não vou fazer agora. Só queria mostrar que os dividendos superaram ali as quedas das cotações, tá? Então nós temos aqui o BTLG11 com dividendo de mais de 10% e um PVP de 0,89. Um PVP que está bem descontado, mesmo com uma vacância de 2% apenas, e um fundo que está rodando tranquilo ali. O VTLT11 é um fundo mono, aí está 0,80, 13,13 de dividendos, mas tem ali a questão da renovação que acontece ali em 2026, né? 0% de vacância, só é mono ali, né? O MAL11 0,76, um fundo de shopping, né? Diferente dos outros dois que eram de logística, esse aqui é de shopping, 10,81 de dividendo, um ótimo dividendo, e tem uma vacância de 4%. Ainda não está acontecendo os problemas nele ali. Eu não estou falando que você deveria apenas investir em fundos imobiliários sem vacância, que às vezes a vacância pode até ser uma oportunidade. Tem uma vacância, você vê o yield e você fala, caramba, quando o inquilino alugar, então vai ter um dividendo ainda maior, né? Só que o problema é você entender a dinâmica deste fundo. Será que está com problema ali, né? Essa vacância vai aumentar ainda mais? Será que esse imóvel que está vacante ali, ele vai ser alugado, né? Então tem que ver isso também. HGR11, que é ali com questão de imóveis de rua, né? Tem também educacional, olha só, dividendo de mais de 10% também, um PVP de 0,90, um ótimo fundo com uma vacância bem pequenininha aqui. HGLG11 de logística, 0,92 de PVP, um dividendo aqui que está menor do que 10, que ele tem os não recorrentes, só que nesse momento ele está ali sem comprar e vender imóveis, é por isso que não está com um dividendo maior, mas quando ele voltar a fazer, ele também tem desenvolvimento ali de imóveis, quando voltar a vender e ganhar esses trades ali, ele vai ter o dividendo maior novamente, né? O vacância dele um pouquinho aqui, 6,40. O HGBS11, temos aqui 0,82 de PVP e um dividendo de 11,42, mais um fundo de shopping com um dividendo acima de 10%, né? E aí a gente tem então a vacância de 4,70 no momento. E aí os outros são os enrostos, aqui o
GLOG 11, que essa vacância poderia ser oportunidade para o dividendo dar uma disparada, mas de novo, a gente não tem certeza ali, o gestor não responde a gente, aí fica difícil. TRBL 11 sem vacância, porém com uma questão com os correios ali, o imóvel tinha que ajustar, ajustaram, tá bonitinho, mas agora os correios não querem pagar, aquela bagunça toda. É mais uma vacância ali de pagamento, né? E aí temos o RB 11, que é a questão do fundo que vai ser incorporado e tudo mais, aí tá com uma vacância de 9%, mas enfim. Então já volto aqui para fazer minhas conclusões finais e considere também conhecer o meu curso de investimentos, que vai te ensinar ali toda essa pegada de investidor. Também falamos de fundos imobiliários lá dentro, mas o foco realmente acaba sendo ações, tá? Se você quer aprender ações, vale muito a pena. E tem também o meu curso de opções para você aprender a rentabilizar ainda mais suas ações com dividendos, proteção contra queda e tudo mais. E os meus 2 cursos apenas nesse mês de janeiro está em promoção por R$ 889, você leva os 2 cursos. Link na descrição do vídeo. Então minha conclusão é que os fundos imobiliários eles caíram muito mais por conta de comparação com a renda fixa do que propriamente com problemas que eles estejam passando. Hoje eles são mais robustos do que foram lá no passado. Então, na minha visão, não tem tanto espaço assim para queda, mas pode sim cair porque os juros ali ainda não deram um sinal que vão parar de subir. Estão subindo mais ali, pode causar um pouco mais de impacto nos fundos imobiliários. Só que, de novo, tem um limite ali para queda teórico, né? Porque tem imóveis ali por detrás, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolos, né? O seu foco para investir em fundos imobiliários não deve ser exatamente comprar os fundos pichinchas, e sim os fundos imobiliários resilientes, os fundos imobiliários fortes, os fundos imobiliários que tenham bons dividendos também, né? E este momento de baixa estão entregando dividendos, muito deles acima de 10%, inclusive, e ótimos fundos. Outros ali a 9%, então tem excelentes fundos com ótimos dividendos e a cotação em algum momento sobe. E na verdade, se o seu foco é o dividendo, por que você está preocupado com as cotações que caíram? Na verdade, isso deveria ser uma oportunidade. Então, fundos imobiliários, na minha visão, o seu foco deve ser os dividendos, vamos dizer, dividendos estáveis, dividendos perenes, né? E a maioria dos fundos imobiliários, na minha carteira, por exemplo, mesmo quando eu demorei a fazer novos aportes, eles mantiveram aqui dividendos que até cresceram um pouco com os reajustes dos imóveis. Aqui a gente vê no fim do ano crescendo um pouquinho aqui. Então, é natural que os fundos imobiliários tendam a repassar a inflação nos aluguéis, nos rendimentos. Se eles não fizerem nenhuma bagunça lá dentro, é isso que deve acontecer. E aí, em termos de cotação, é o que o mercado decide. Se eles estão preferindo a renda fixa, não tem jeito, pode cair e você deveria encarar isso como uma oportunidade de investir nos fundos imobiliários que você gosta. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal ativando o sino e deixa aí nos comentários o que você acha dessa conclusão que eu tirei aqui. Um abraço e até o próximo. Valeu!